Os irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar com vocês em uma madrugada tão abençoada. Eu tenho convicção de que já está valendo a pena por tudo que temos ouvido e recebido de Deus. São várias ministrações, uma atrás da outra. Isso traz muitas riquezas. E eu fico ali sempre anotando alguma coisa. O pregador está ministrando, estou bem atento para captar alguma coisa, anotar, marcar, porque é importante. E eu uso aqui o meu aparelho para ir marcando tudo. Se você não tem esse hábito de trazer para a igreja uma caneta e um papel, comece a fazer isso. Se houve uma coisa boa, você anota. Vê uma ideia de impacto, você anota, porque você pode correr o risco de esquecer. Mas quando você escreve, você tem guardadinho as suas anotações. Aproveitando que estamos em pés, pega a sua Bíblia. Nós vamos hoje ao livro do profeta Jeremias. E nós vamos fazer uma leitura no capítulo de número 1. Capítulo 1, nós vamos ler alguns versos. Deus abençoe todos os pastores, pregadores que falaram aqui antes de mim. Que a mão de Deus continue sobre as vossas vidas. Cada um Deus usando da sua maneira, do seu jeito. É muito bom sentar e ouvir. E eu vou ficar para ouvir até o último pregador dessa madrugada. Vou ouvir todos. Pode ficar tranquilo, porque quando eu venho em uma vigília como esta, eu venho para participar. Tem gente que não vem no mesmo propósito, mas foi com esse propósito que eu vim, e eu vou ouvir e absorver muita coisa boa. Pastor Davidson Valadares, Deus continue te abençoando muito, te direcionando, te guiando e conduzindo em vitórias. Ao líder desta igreja, apóstolo Alain, que não está presente hoje, mas eu quero agradecê-lo também. Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 4 a seguir. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para livrar, diz o Senhor. Verso 9. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém. Pega na mão de alguém e diga assim: cuidado com as suas palavras. Elas são poderosas. Alguém pode dar um glória por isso? Se assenta, por favor. Pastor Júlio Fagundes, Deus continue te abençoando muito também, fazendo o teu ministério crescer. Queridos, eu quero trazer uma reflexão e eu não serei extenso, quero aproveitar bem esse tempo para compartilhar algo maravilhoso e algo de Deus com você. Compartilhar uma palavra que você levará na sua alma e no seu coração. E hoje eu gostaria de falar sobre a palavra, a verbalização. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, começando pelo livro do Gênesis, nós encontramos Deus criando todas as coisas. E é muito bonito quando você lê o capítulo 1 do livro do Gênesis, que é um capítulo muito rico, cheio de detalhes, informações e ensinamentos profundos. Eu sempre digo que quem entender o Gênesis capítulo 1 e aplicar os seus princípios, tem a vida radicalmente transformada.
Há poucos dias eu preguei uma série de mensagens, só no capítulo 1 do livro do Gênesis, falando do planejamento, organização, conclusão, porque você vê Deus começando um projeto e Ele não deixa inacabado. A Bíblia diz, e terminado Deus a sua obra no 7º dia. Então Ele começa, Ele termina, e há um processo muito lindo. Mas no capítulo 1 do livro do Gênesis, a Bíblia mostra Deus decidindo criar o homem. E quando Deus cria o homem, o ser humano, Deus o cria, Deus o forma, e Deus o forma com as suas próprias mãos. Deus toca, Deus vai moldando, vai modelando. E Ele faz do jeito que lhe apraz. E o texto diz que Deus, antes de fazer o homem, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. O que Deus está dizendo, esse ser que eu estou fazendo, ele vai ter a minha imagem e a minha semelhança. E Deus distingue o ser humano de todos os outros animais que Ele cria. Deus distingue, Deus o faz diferente. Deus dá ao ser humano capacidades, então, que Ele não havia dado para nenhum dos outros animais, seja os répteis ou os mamíferos, ou então as aves. Deus dá ao homem capacidades extraordinárias. E entre elas, Deus dá só para o ser humano a capacidade de verbalizar, falar. Você pode observar que todos os animais se comunicam. E eles têm uma comunicação linda e maravilhosa. Por exemplo, segundo especialistas dizem, os golfinhos, eles são tão bons de comunicação que eles conseguem comunicar diversos assuntos ao mesmo tempo. Ele consegue dominar cerca de 6 assuntos dentro da sua linguagem, sendo assuntos diferentes, enquanto eles estão nadando. Olha que habilidade. Enquanto o ser humano, ele mal ou com dificuldade, ele domina um assunto. Mas os golfinhos não verbalizam. O único que verbaliza é o ser humano. Porque Deus deu ao ser humano o poder da palavra falada e também o poder da palavra escrita. Você vai perceber que a ideia da palavra escrita, ela não é uma novidade dos nossos dias. Deus começou a usar essa estratégia no livro de Josué. Quando a Bíblia mostra que após a morte de Moisés, Deus já não guia mais o povo simplesmente falando. Deus não guia o povo mais debaixo da nuvem que o acompanhavam, que o levavam e guiava eles por onde Deus queria que eles fossem. Quando Moisés morre, Deus olha para Josué e diz, Josué, eu vou te guiar pela palavra escrita. Então você não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto está escrito. Então prosperarás o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Deus estava dizendo, eu vou te guiar através da palavra escrita. Deus está dando um comando para Josué. Mas quando falamos sobre a palavra, nós precisamos estar muito atentos, porque o poder da palavra que Deus deu para o ser humano é o poder semelhante ao poder que Ele usou lá no Gênesis capítulo de número 1. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. É só você lembrar do capítulo 1 do livro do Gênesis, que Deus começa dizendo, haja luz. E o texto diz, e houve luz. Simples. Ele libera uma palavra, e a palavra começa a criar as coisas. Quando Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, Deus dá ao homem o poder de usar a palavra. E a palavra que o homem fala, ela cria. É por isso que temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Muito cuidado com aquilo que nós falamos. Basta você lembrar que o homem mais inteligente da história do mundo, ele escreveu algo fantástico sobre a palavra.
Olha o que ele escreve no capítulo 18 e o verso 21 do livro de Provérbios. Ele diz: a vida e a morte, eles estão aonde? No poder do médico? Não. A vida e a morte, ela vai depender do remédio que você toma? Não. A vida e a morte vai depender simplesmente do ar que você respira? Não. Ele diz: a vida e a morte estão no poder da palavra. É aquilo que você está falando que está gerando vida ou gerando morte. Aquilo que você fala na sua casa, aquilo que você fala enquanto caminha para a igreja, aquilo que você fala mesmo através do silêncio, aquilo que você fala quando você tem uma decepção, aquilo que você fala quando você tem uma conquista, aquilo que você está falando está gerando a vida ou a morte. Quando falamos sobre a palavra, você vai lembrar que o escritor Tiago, no capítulo de número 3, ele deixa tão claro falando da língua, mas ele não está falando da língua simplesmente como membro, por onde nós temos a sensibilidade maior do corpo, porque o membro mais sensível do corpo é a língua. Não é à toa que quando uma farpa pequenina, ela atinge o seu dedo, e você quer localizá-la, quando os seus olhos não vê, você passa a língua acha, porque ela tem a sensibilidade maior. Mas o escritor não está falando da língua no que tange a sensibilidade, ele está falando da palavra. E ele usa um exemplo muito lindo para compará-la. Ele diz que uma grande embarcação, ela é guiada simplesmente pelo leme. É só o leme, direcionou o leme, a embarcação vai para onde o comandante quer. Ele usa a expressão também que quando você quer guiar um cavalo, você não precisa dominá-lo todo o seu corpo. Ele diz: é só você colocar o equipamento na sua boca e leva o cavalo para onde quer. E ele diz: assim é o homem, ele é guiado pela palavra que ele fala. E a palavra que ele fala pode incendiar uma relação, pode incendiar o ambiente. A palavra tem um poder extraordinário. E a palavra tem um poder tão grande que várias frases e ideias foram faladas, escritas sobre a palavra. Eu gosto de algumas. Você quer ver uma que eu gosto muito? É uma que diz assim, é mais preferível você ficar em silêncio e deixar que todos pensem que você é o idiota, do que você abrir a boca e acabar com a dúvida. Eu acho fantástica essa frase. Enquanto você está calado, as pessoas, ele é ou não é? Ele é ou não? De repente ele abre a boca, aí fala o que não deveria, no tom que não deveria, da forma que não deveria, e alguém diz: poxa, ele é idiota mesmo, ele é fraco mesmo. É muito lindo outras frases que dizem: eu prefiro ser senhor do meu silêncio do que ser escravo das minhas palavras. As suas palavras poderão prejudicar o seu casamento. As suas palavras poderão prejudicar a sua vida financeira. As suas palavras poderão prejudicar todo o seu ministério. Você observa que pregadores que vivem de reclamar, que vivem de criticar os outros que cresceram mais do que ele, que vive de lamentar das oportunidades que ele não tem, e se ele não tem é porque ele não criou, e se ele não criar, ele nunca vai ter. Você observa que nada rompe, nada flui, porque essa atitude e essas palavras são palavras geradoras de morte. A palavra tem um poder tão impactante e tão extraordinária, que Jesus, ele falou acerca da unção que ele recebeu. Um dos pregadores ministrando, ele citou aqui o ato do capítulo 3 e os versos 21 e 22 do evangelho escrito por Lucas, que Jesus, no momento do seu batismo, o céu se abre, ele recebe a unção. Mas é no capítulo 4 e o verso 18 e 19 que ele fala o propósito da unção. Ele não diz: eu recebi a unção para pular e sapatear. Não. Ele não diz: eu recebi a unção simplesmente para curar as pessoas. Ele não diz: eu recebi a unção simplesmente para andar sobre as águas. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para falar. Foi para isso. Ele me ungiu para que as minhas palavras sejam diferenciadas. E eu quero profetizar algo de Deus.
vai ter unção sobre as tuas palavras. E quando você falar, as coisas vão começarem a acontecerem. Se tem alguém que recebe isso, diga glórias a Deus esta noite. O poder que tem a palavra é um poder extraordinário. É por isso que quando Deus chama Jeremias, Jeremias segue o mesmo padrão dos grandes homens que são chamados. Não pensa que Jeremias está dizendo que ele não sabe falar aqui, porque ele tem dificuldade com a gramática da sua língua. Não. Ele era culto. Jeremias era muito culto e muito inteligente. Basta lembrar que ele era de família e de linhagem sacerdotal. Ele era levita. Não existe um levita que não saiba das coisas. Jeremias entendia muito bem de legislação, aliás, ele entendia de leis melhor que muitos magistrados da nação. Jeremias conhecia de tudo, mas quando Deus lhe chama, olha a preocupação dele. Eu não sei falar. O que ele denota? Eu não estou tendo habilidade com as minhas palavras. E eu estou preocupado, eu estou muito atento ao fato que para alguém exercer o ministério profético, tem que falar com muita fluência. Precisa ser bom na arte de falar. E ele precisa não só ser bom na arte de falar, mas precisa ter conteúdo para falar. Ele tem que ter o que dizer, saber como passar. É a preocupação de Jeremias, é com as palavras. Deus, eu estou preocupado. Veja se não dá para lembrar de Moisés. Que quando Deus chama Moisés, que era um cientista, porque nós precisamos desmistificar algumas ideias que alguns carregam. Que ideia que se carregam? Ah, pastor, Deus chama e capacita depois. Sim, faz sentido. Mas tem alguns que foram chamados e nunca foram capacitados. Eles nunca se preocuparam com a capacitação. E alguns querem respaldar e embasar isso aonde não tem base. Eu me lembro que um dia eu falava sobre a importância do seminário, a importância de estudar. E alguém chegou e disse, pastor, se tem que estudar, aonde os apóstolos estudaram? Eu falei, agora você foi onde eu queria. Eles estudaram mais do que todos. Pastor, os apóstolos eram formados em teologia, o nível deles era acima de qualquer PhD que tiver hoje. Teologia, a palavra teu quer dizer Deus, logia quer dizer ciência, é a ciência que estuda Deus. Os apóstolos não estudaram a ciência que estuda Deus, eles estudaram o próprio Deus. Você sabe o que é que Pedro fazia? Ele não lia a Bíblia igual você lê. Pedro lia quem escreveu a Bíblia, quem criou a Bíblia, quem inventou a Bíblia. Pedro lia o próprio Deus aqui, que a Bíblia diz que Jesus é Deus. Por João capítulo 1 e o verso 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João estava dizendo de quem? Jesus, o verbo, o Deus que se fez carne. Pedro estudava Deus, ele lia Deus, ele olhava para Deus, ele dormia com Deus, ele acordava com Deus. E ele não fez isso por uma semana, ele não fez isso por um ano. 3 anos dormindo e acordando com Deus, 3 anos andando com Deus, 3 anos tendo acesso a Deus, 3 anos tocando em Deus. Pedro conheceu o cheiro de Deus, Pedro conheceu os comportamentos de Deus. Não é à toa que quando ele começou a pregar, depois de 3 anos, os homens que estudaram teologia, eles pararam e ficavam boquiabertos, dizendo, não são esses pescadores? De onde vem essa sabedoria inteira tão grande? Eles haviam estudado. E Moisés era cientista. Moisés não era como eu, e também eu acredito que não era como você. Pastor, por que o senhor apela e força? Isso eu não estou forçando. Atos 7:22 diz que ele havia estudado todas as ciências que tinham no Egito, todas. Moisés não foi na faculdade e disse, eu quero estudar direito. Não, ele chegou e disse, o que tem na faculdade? Engenharia, filosofia, economia, e tem tudo isso, eu quero estudar tudo, matricula em tudo. Senhor Moisés, você vai gastar 10 anos. Ele disse, não tem problema, eu gasto até 40, eu quero tudo. Senhor Moisés, não, eu estudo de manhã, estudo de tarde, estudo de noite, eu faço lição de casa, eu me viro
40 anos ele se formou em tudo. Quando Deus chamou ele, olha a preocupação. Senhor, eu também não sei falar. Olha a preocupação, as minhas palavras. Deus me ajuda, Deus me ajuda. E olha o que Deus responde: vai, pois, agora. E eu serei com a sua boca. Olha o que Deus diz para Jeremias. Deus diz: Jeremias, espere que eu vou resolver o seu problema. Ele toca e coloca as palavras dele na boca de Jeremias. Jeremias estava com a palavra de Deus na sua boca. Lembre-se que há um poder extraordinário na palavra. Lembre-se que as suas palavras precisam serem moderadas, inteligentes, porque é dela que você vai ter o fruto. Se você é daqueles que entra na sua igreja e fica dizendo: isso aqui não vai, isso aqui não vai, não vai mesmo. Se você é daqueles que recebe o seu salário e toda vez que pega diz: isso aqui não dá para nada, isso é uma miséria, isso é uma mixaria, não vai dar para nada mesmo. Se você é daqueles que dizem: filho só dá trabalho, te prepares para ter filho no presídio, te prepares para ter filhos problemáticos, te prepares para ter filhos doentes, porque a sua palavra gera o que você está falando. Se você é daqueles que dizem que ministério itinerante é uma furada, o seu já é uma furada. Se você é daqueles que dizem que não vai chegar, não vai chegar. Mas se você é daqueles que tem cuidado com a palavra, e quando você acorda, você diz igual Paulo. Olha as palavras de Paulo lá em Roma, quando eles tinham que fugir porque era um crente, quando Roma matava os pregadores, Paulo dizia: sabe o que? Igreja, lembra, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Não vamos ficar lamentando, não vamos ficar nos vitimando e dizendo: ninguém gosta de nós, ninguém gosta de mim. Chega de pregadores que são vítimas, lutaram contra mim, o síndrome da conspiração, todo mundo quer o meu mal. Chega disso. Olha para Paulo dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E com confiança eu ouso a dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Eu profetizo: vai ter palavras de vitória na boca daquele que tiver coragem de levantar as mãos e dar um glória bem alto. Vai ter palavra de vitória, de vitória. E olha a preocupação desse profeta: é a palavra. Pastor, e qual é o poder que a palavra tem? Primeiro poder que eu destaquei aqui é que a palavra, ela tem a capacidade de transformar lugares comuns em lugares extraordinários. A palavra tem. A sua palavra pode transformar lugares comuns em lugares extraordinários. Você vê o Brasil de hoje? Ele não era assim. Até que em 1910, chegaram aqui dois jovens, e eles vieram para transformar um lugar comum em um lugar extraordinário. E eles começaram a liberar o que no Brasil? Palavra, 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 palavra. Eram tudo o que eles faziam. É só você observar que a palavra transforma. Você pode estar morando no pior lugar que tem. Quando você começa a liberar a palavra, ministrar a palavra, levar a palavra, profetizar a palavra, o que é comum se transforma em extraordinário. Eu não sei qual é a cidade que você está vivendo, mas libera a palavra naquela cidade. Eu não sei qual é a rua que você está morando, libera a palavra naquela rua. Eu não sei qual é a casa que você está morando, libera a palavra naquela casa. Eu não sei a empresa onde você está trabalhando, libera a palavra naquela empresa, porque aquela empresa vai virar um lugar extraordinário. Eu vou te mostrar na Bíblia como que isso acontece. Por que não lembrar do Rio Jordão, um lugar comum? Mas um dia, um homem chamado Naamã, ele era um general poderoso, e o texto fala que Naamã, ele tinha tudo que um homem gostaria de ter. O que Naamã tinha? Ele tinha primeiro a ajuda de Deus, porque a Bíblia diz que foi por ele que o Senhor deu livramento aos sírios. Ele ganhava as guerras, ele tinha medalhas, ele tinha troféus, ele era respeitado, mas ele era leproso. E um dia ele ouve uma notícia, e uma menina que levou uma palavra dentro de uma casa, ela estava sendo escravizada.
Olha a inteligência daquela menina, vamos parar para pensar nisso? Escravizada, levando palavra boa para quem escravizava. Olha o nível de libertação que aquela menina tinha. Enquanto outros crentes vivem um nível de opressão, eles sendo livres, ele libera a palavra de maldição, e ela sendo presa, liberava a palavra de bênção. Ela está oprimida, no mínimo talvez apanhando, sendo maltratada. Você não presta, vai, limpa a casa, vai, faz isso. Ela olhou o patrão doente, e olha a palavra dela: se o meu patrão, se o meu Senhor estivesse diante de um profeta que eu conheço lá em Israel, essa lepra nunca mais ficaria nele. Ele parou, Naamã parou. Olha a inteligência do general. Ele parou para ouvir uma pessoa simples. O mal de muitos é não querer ouvir as pessoas mais simples, que tem ideias para revolucionar a nossa vida, que tem ideias para nos ajudar a resolver as coisas. E o Naamã ouve, prepara a sua carruagem. Lá vai o Naamã em direção à casa do profeta. Ele é um general, você sabe como que é o general. É todo rodeado de homens, cercado. E o capitão quer proteger o general, e os tenentes quer proteger os capitães. E vai leva aquele grupo, e o general lá no meio, tranquilo. Quando ele chega com a carruagem, Eliseu não faz nada, a não ser liberar uma palavra. Eliseu envia alguém e diz: vai lá, diga para ele o seguinte: vá até o Jordão, lava 7 vezes, e ele vai estar purificado. Ele teimou, ele pensou o seguinte: esse lugar não tem nada, porque ele não conhecia o poder da palavra. O Jordão continuava o Jordão, sim, mas agora o Jordão tinha uma palavra sobre ele. E a palavra que foi dada foi uma ordem: Jordão, lava a lepra dele. Jordão, limpa a lepra dele. Ele vai mergulhar, e na medida que ele mergulhar 7 vezes, ele tem que sair daí sem lepra. A palavra de Eliseu transformou o Jordão em um ambiente onde a lepra era curada. A sua palavra vai transformar tudo ao teu redor. Eu estou liberando esta palavra de Deus para você. A palavra de Deus na tua boca vai transformar tudo. Quem pega isso? Quem recebe isso? Foi no poder da palavra. Por que não lembrar do cego? E o cego, ceguinho, e ele está mal. Mas o texto diz que quando o cego chega até Jesus, aparentemente na ótica humana, Jesus complicou a vida do cego, piorou para ele. Ele chega até Jesus, cego. Jesus começa a fazer, sabe o quê? Pega a saliva, ó. Já pensou nessa cena? Já pensou nisso? Que negócio nojento. Parecendo a criança que quando vai fazer isso, a mãe chega e diz: para! Não se brinca com isso. Jesus está lá. Quando faz a lama, alguém está falando: o que ele vai fazer com isso? Os incrédulos já estão dizendo: bem que eu disse, isso aí não é mestre de ninguém, não, mestre. Olha. Alguém já foi, isso é um porco. Isso não tem educação e não tem respeito. E o que ele vai fazer? Ele chama o cego e diz: vem cá, pega aquela lama de saliva e terra. E começa, faz a massinha e tapa no outro cego. Tamo. E vai colocando. É alguém que nojo. Alguém dizendo: ainda bem que ele era cego, que se ele fosse surdo, ele não aceitava isso não. Uma sujeira dessa, uma palhaçada dessa. Aí alguém vai guiando o cego. Jesus diz: vai lá no tanque de Siloé e lava. Jesus estava dando uma palavra: vai lá, eu estou dando uma palavra. Uma palavra, vai. Imagina o cego andando pelo caminho e alguém dizendo: você se deu mal, hein? Você chegou lá, você só era cego, saiu de lá cego e sujo. Porque o homem não saiu curado, ele saiu de lá cego e sujo. Cego e sujo. E alguém levando ele, falou: rapaz, você chegou lá cego e agora está saindo cego e sujo? Ele diz: não, estou saindo pior, eu estou saindo melhor. Eu cheguei lá cego e limpo, agora estou saindo cego, sujo, porém estou levando uma palavra. E a palavra é essa: vá ao tanque, lava e você volta curado. Ei, você vai sair dessa vigília levando uma palavra.
E ela vai transformar aquilo que é comum em algo extraordinário. Mas a palavra não somente transforma lugares comuns em lugares extraordinários. A palavra, ela pega instrumentos comuns e faz esses instrumentos se tornarem uma poderosa arma. Moisés pega uma vara e Deus só libera uma palavra. Aquela vara era um instrumento poderoso na mão de Moisés. Se a palavra foi liberada, aquilo que era comum já não é mais comum. Se a palavra foi liberada, aquele instrumento que você considera tão simples, a partir de agora deixa de ser algo simples. Será usado por Deus em uma dimensão sobrenatural, em uma dimensão extraordinária, em uma dimensão formidável. Você quer ver uma coisa comum que se tornou algo extraordinário? A sombra do Pedro, a sombra que não tem firmeza, a sombra que é projetada conforme a luz, ela muda. A sombra que desaparece quando a noite chega, essa mesma sombra, depois que Pedro passou 3 anos ouvindo a palavra da boca de Jesus, aonde ela passava, os milagres aconteciam. Levanta a tua mão agora, apresenta aquilo que é comum que você tem, porque no poder da palavra vai ser usada como uma ferramenta extraordinária. Se você crê, abre a tua boca e glorifica ao nome do Cristo que vive para todo o sempre, porque Deus vai usar o que é comum e vai se tornar extraordinário. Horimas de Kovanas de Keba Urimiclome neflas de Camaroviastei. Escuta, porque eu paro agora. A palavra tem o poder, primeiro, de transformar lugares comuns em lugares extraordinários. Olha para alguém e diga: libere a palavra em todos os lugares que você estiver. A palavra tem o poder de pegar instrumentos comuns e transformá-lo em instrumentos poderosos em Deus. Mas a palavra tem um poder de alterar os resultados. Você sabia que todo o seu resultado pode ser alterado pela palavra? Eu vou dar um exemplo aqui para pregadores. Às vezes o pregador vai pregar e as palavras que ele libera enquanto ele está sentado prejudica todo o resultado da pregação. Ele está aqui assentado e dizendo para ele mesmo: hoje vai ser um fracasso. Esse fulano aí já pregou muito na minha frente. Vixe, e agora? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou falar. Essas palavras já vão alterando o resultado. E eu pergunto: o resultado para melhor? Não. Vai alterando o resultado para pior. São palavras que alteram resultados. Vai cantar. Viu alguém cantando? Ai, meu Deus, ela cantou tanto, eu não vou cantar não. Eu vou gaguejar hoje. Eu vou errar hoje. Eu vou desafinar. Não vai dar certo. É que eu estou mal. A palavra altera resultados. E lembre de uma coisa quando o assunto é resultados. A sua vida e o seu ministério vai avançar conforme os resultados que você tem. Lembra disso. O que faz você crescer não é a habilidade que você tem de pregar. O que faz você crescer não é o quanto você conhece de Bíblia. Isso é muito bom, é ótimo. Mas os homens que conheciam muito de Bíblia, você lê a Bíblia, você vai ver que eles não avançavam tanto. Por exemplo, os escribas, eles dominavam Bíblia, comiam Bíblia, traduziam Bíblia, transcreviam Bíblia. Pastor, não é isso que vai fazer? Não. Pastor, o que faz alguém romper é a unção? Também não. Eu tenho que falar isso. Tem gente que diz: pastor, é a unção. Se tiver unção, vai. Se tiver unção, não sei o quê. Gente, eu conheço homens mais ungidos do que os pregadores da televisão, que nunca conseguiram pregar nem em uma rádio pirata, com tanta unção que eles têm. Eu conheço cantores tão ungidos, mais ungidos do que os cantores das grandes gravadoras. E esses cantores ungidos não conseguiram nem gravar um CD. Pastor, o que é que faz? O que faz? Você ser respeitado
são os resultados que você tem. Pastor, qual é a igreja boa? A que gera resultado. Pastor, qual é o ministério bom? O que gera resultado. Porque Jesus se destacava mais do que os outros pregadores da sua época? Simples. Porque Jesus pregava gerando resultado. E os outros pregavam simplesmente por pregar. Os outros pregavam gerando resultado só para eles. Porque tem que pensar. O resultado não pode ser só para mim que estou pregando. O resultado tem que ser para quem está me ouvindo. O resultado de Jesus, ele gerava nas pessoas. Olha o resultado. Alguém chegava até Jesus triste, abatido. Jesus chegava e dizia: eu tenho resultado, vinde a mim. Estás cansado, oprimido, eu alivio, eu tenho resultado, pode vir. Aqui tem resultado. Aqui não é a lábia de pregador, aqui é o resultado da palavra pregada. Jesus chegava no cemitério e dizia: aqui também eu tenho resultado. Lázaro, vem para fora. E o Lázaro saía, tinha resultado. Se você prega e não tem resultado, lógico, não vão te convidarem. Se você canta e não tem resultado, lógico, não vão te chamar para cantar. É normal você ver alguém que canta inferior a você, porém tem resultado. E as pessoas dizem: não, eu gosto dele. Ah, mas a outra canta melhor. Não, mas eu quero o resultado. E a palavra vai alterar os teus resultados a partir de hoje. Se tem alguém que recebe isso, dê um grito como quem pega. A palavra vai alterar os teus resultados. E quando a palavra chega, ela muda resultados. Talvez o senhor é um pastor de uma igreja muito ungida. Todo mundo sabe que o senhor é homem de Deus. Porém, sua igreja não tem resultado. Quem entrou lá pobre, continua pobre há 10 anos. Quem entrou lá depressivo, está depressivo há muitos anos. Quem entrou lá sem ter nada, continua sem ter nada. Quem chegou na sua igreja pagando aluguel, nunca conseguiu mudar e aprender como comprar uma casa própria. Quem chegou na sua igreja vazio da unção, continua vazio. Ah, pastor, é isso? É o que não deixa a sua igreja crescer. Aí às vezes você olha igrejas, pastor, uma multidão, um monte de testemunho. Testemunhos são resultados. O ministério tem que ter resultado. Olhe para os resultados que você está tendo. A última noite que você pregou, qual foi o resultado? O último culto que você cantou, qual foi o resultado? Pastor, nenhum. Não vale nem a pena você cantar. É melhor que você se cale. Nenhum pregando, é melhor que você pare e comece a buscar os resultados. Porque Jesus, quando nos enviou a pregar, ele falou dos resultados. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Olha os resultados que ele diz. Em meu nome falarão novas línguas. O meu nome traz resultado. Pegarão serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Ele disse: ide pregai. Quem crê vai ter resultado, porque vai ser salvo. Eu trabalho com resultados. E para fechar, vamos lembrar de Jesus. Ele chega no capítulo de número 5 do Evangelho escrito por Lucas. E está um grupo saindo do mar com seus resultados. Lembra de uma frase, para não esquecermos. Resultados são inevitáveis. Você nunca vai evitar os resultados. Se você fizer mal feito, vai ter resultado. Se fizer bem feito, também vai ter resultado. Então não vou fazer nada, vai ter resultado. Resultados são inevitáveis. Ninguém vai mudar isso. Pastor, eu não evangelizo. Você já está tendo o resultado disso. Pastor, eu evangelizo. Está tendo o resultado. Pastor, eu evangelizo mal. Está tendo o resultado do evangelismo mal feito. Pastor, eu pastoreio mal. Está tendo o resultado do mal pastoreio. Pastor, eu prego mal. Está tendo o resultado das pregações mal pregadas. Eu canto mal. Está tendo o resultado dos hinos mal cantados. Resultados são inevitáveis. Eles pescaram a noite inteira. E qual era o resultado? Um barco vazio. Eles estão saindo com barco vazio. E eles já sabiam que na beira da praia eles teriam outro resultado. Qual o resultado? Uma carteira vazia de dinheiro. Era o outro resultado. Ele já sabia que ia chegar em casa com outro resultado. Qual o resultado? Alguém lhe esperando para pagar alguma conta, resolver alguma coisa, e ele ter que protelar novamente. Assim estavam os pescadores. Mas chegou alguém que tinha uma palavra que alterava os resultados. Chegou. E quando Jesus chega, olha o que Jesus faz. Ele pede um barco. Sobe no barco. E tudo que ele faz é liberar a palavra. Escute, é um poder extraordinário na palavra.
Você não precisa criar muita coisa. Porque tem pregadores que eles começam com a palavra, quando ele vê que a palavra não está fluindo, ele inventa uma profetada. Não é necessário. A palavra já resolve. Aí ele começa a pregar, aí ele vê que o negócio não está fluindo, ele resolve pregar em mistério. Ele não está entendendo que a palavra já gera o resultado. Traz o resultado. Jesus chega e não queria muito, Jesus só prega. E aliás, Jesus era diferente até de mim pregando. Não pensa que Jesus gritava como nós gritamos aqui. Não, Jesus não. Jesus, ele era mais mestre do que pregador. Jesus parava e ficava só batendo um papo. Ei. Talvez a ministração de Jesus naquele dia foi: quando as coisas dão erradas, não perca o foco. Talvez a ministração de Jesus naquele dia foi: reconheça que o Criador que fez todas as coisas é o único que tem o poder de trazer os peixes para o seu barco. E ele vai ensinando. Ele termina o ensino. E você sabe como o culto de ensino termina? Porque tem cultos que as pessoas não querem aprender nada. Tem dias que eu vou ministrar e eu fico estressado de ver o povo brincando e jogando fora o conhecimento. Eles não querem aprender. Eles só querem pular e sapatear e correr e falar em línguas. Eles não querem entender. E quando o culto termina, o culto de ensino, já sabe, a oração bem tranquila. Se é que Jesus fez a oração. Talvez Jesus, imagino que Jesus orou e diz: Pai, porque Jesus orava diferente de nós também. Nós queremos orar com os olhos fechados, Jesus orava com os olhos abertos. Jesus levanta os olhos e diz: Pai, obrigado por mais essa pregação, graças eu te dou. Alguém diz: acabou? Cadê acabou assim? Não. Jesus acabou. Mas ele olha para os seus, para o dono do barco. Jesus sempre vai te recompensar. Sempre. Jesus olha e diz: você que me emprestou o barco. Jesus muito tranquilo. Ele fala: faz-te ao mar alto. Você sabe como o líder fala, não é? Líder. Eu não estou dizendo o general lá da sua igreja. Estou dizendo o líder. Porque o líder não precisa gritar, o líder não precisa fazer cara feia. Não, o líder é o líder. Jesus, como líder, ele diz: faz-te ao mar alto, lance a rede à direita. Tudo bom? Um bom dia para vocês. Eu disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas ele lembrou: segundo essa palavra, essa palavra, eu voltarei e lançarei a rede. Ele volta e lança a rede. Lança! E quando vai puxar, João, me ajuda! A rede já estava cheia. Pastor, o que aconteceu? Uma palavra foi liberada e os resultados foram alterados. Eu não sei qual resultado você está tendo na vida financeira. Eu não sei quais são os resultados do teu ministério, mas eu tenho uma certeza: a palavra já está sendo liberada aqui. Liberada, e tudo vai ser alterado. Tudo vai ser alterado. Só quem crer, levanta as duas mãos e dê a maior glória dessa madrugada. Alguém consegue segurar a mão levantada e adorar por um minuto? Amai de camaço. Checamanerebas. É só a palavra. Só ela.
Escute, eu quero encerrar orando. Mas eu gostaria de fazer uma oração diferenciada esta madrugada. Primeira coisa que nós vamos fazer nessa oração é pedirmos a Deus perdão por palavras que nós liberamos. E são palavras que têm trago a destruição. Talvez você tenha uns filhos piores de toda a sua família. Isso é vergonhoso para você como mãe. Talvez só seu filho que foi para a cadeia. Das suas irmãs, não. Talvez só seus filhos que não são crentes. O dos outros pastores, não. Mas talvez você é o que tem as piores palavras para eles. Sabe qual é a sua palavra? Aí, ó. Vai ser um desviado mesmo. Vai ser um endemoniado mesmo. Não vai vencer. Não vai ser ninguém. Pastor, o senhor está pregando positivismo? Aqui não tem nada de positivismo. Aqui é evangelho. Sabe quais são os seus pensamentos? Semelhante às suas palavras. Só pensa no que não presta. A falência, a desgraça, a miséria. Mas, irmãos, Paulo ensinou. Buscai as coisas que são de cima. Ele mesmo ensina em Filipenses que você só tem que pensar nas coisas que são boas. Só. Nada mais e nada menos do que isso. Isso é Bíblia. Você vai modificar as suas palavras. Modificar. Pregadores, às vezes eu fico envergonhado com o que eu ouço de alguns. Eles não podem ter uma mínima decepção. Já diz aí, não vale a pena o ministério, eu vou desistir, eu vou desanimar. Não fale não, já desista de vez. Porque com essas palavras você não vai chegar em lugar nenhum mesmo. Você já está destinado ao fracasso. Tenha palavras poderosas que revolucionam o seu ministério. Pastor, no dia que eu pregar e ninguém me der nada, diga claramente: quem não semeou aqui perdeu, porque deixou de semear em uma terra fértil. Pastor, e o dia que não me agendarem, quem não me agendou perdeu, porque deixou de agendar alguém que Deus levantou. Pastor, e o dia que eu pregar e alguém não receber, não desespere. Você pregou a palavra que Deus te deu? Você está dizendo: eu preguei, eu ministrei a palavra, a minha parte eu fiz, eu vou dormir tranquilo. Libere palavras boas para a tua família. Eu sempre digo que minha mãe criou 8 filhos, meus pais criaram. Eu nunca visitei um irmão na cadeia. Em minha família não temos ninguém viciado. Todos são crentes. E somos filhos de pastores. Só que eu nunca fui xingado. Minha mãe nunca me xingou. Minha mãe nunca pegou nada para atirar em mim. Nem na brincadeira ela fazia isso. Minha mãe nunca xingou um de nós. Até no dia que ela vinha nos bater e nos corrigir. A base dela era a palavra. E ela já batia abençoando. Tem uma frase que eu nunca esqueço, que ela usava todas as vezes que ia corrigir. Ela dizia: vocês não podem dar lugar ao diabo. Sabe por quê? O diabo usa vocês para bagunçar na escola, para aprontar. Quando chega na hora de apanhar, ele vai embora. Se apanha sozinho. Foi por isso que você não pode dar lugar para eles. Foi, mas você acaba dando lugar para ele. Cadê ele agora para apanhar? Você vai tomar 20 cintadas da boa. Cadê ele para vir aqui receber as 10? Sabe o que ela dizia? Nessa casa não tem ladrão. Nessa casa não tem fumante. Nessa casa não tem homossexual. Nessa casa não tem drogado. Nessa casa não tem desviado. Aqui só tem crente. Aqui só tem crente. A palavra é liberada. A palavra é liberada. Quais são as palavras que você, como mãe e como pai, tem liberado para a sua família? Ou você é daquela mãe que diz: depois que ele nasceu, nem dormir, eu durmo mais. Dizendo: esse filho é um problema. Ou você é a mãe que diz: sou tão feliz, mesmo quando eu tenho que acordar de madrugada, para dar a mamadeira, para carregá-lo. Eu sou feliz, eu estou abençoando.
A palavra tem tanto poder que o salmista, no Salmo 119, que é o salmo que mais exalta a palavra, ele disse algo muito forte no verso 11. O segredo da santidade eu descobri. Peguei a tua palavra, coloquei no meu coração, está resolvido. Feche os teus olhos. Se puder, coloque as mãos no seu coração. Se você puder e quiser. Se não quiser, não tem problema, eu vou entender. Nem todos querem participar do culto. Por isso que às vezes o pregador vem aqui e diz, levanta as mãos. Tem uns que abaixam, eles não querem participar. Mas você que quer, olha, aqui a maioria querem. Mão no coração. Comece orando, pedindo perdão a Deus pelas palavras de fracasso, palavras pecaminosas, que às vezes nós pronunciamos até brincando, mas elas têm o poder de nos destruir. Senhor Jesus, esta madrugada, te pedimos perdão por essas palavras que temos lançado. Palavras que têm gerado perdas, fracassos e destruição. Palavras que têm feito mais mal para os nossos relacionamentos do que bem. Palavras que têm limitado o nosso crescimento. Palavras que têm gerado pobreza, miséria. Palavras geradoras de depressão. Palavras geradoras de angústias. Palavras que reforçam o ódio, o rancor. Palavras que limitam. Palavras que nos afastam da tua santidade. São palavras, Pai, que nos faz viver longe do Cordeiro. Queremos carregar em nossos lábios palavras como as que foram ministradas aqui esta madrugada. Palavras de louvor. Queremos dizer, eu tenho fôlego, em todo tempo louvarei ao Senhor. Queremos carregar palavras que visam a santidade e que bloqueiam as ações do diabo. Que mesmo quando pecarmos e depois de arrependido e confessarmos o nosso pecado, se o diabo nos acusar, diremos, Satanás, você conhece o nosso advogado? Nós temos. Um bode já levou o nosso pecado para o deserto. Senhor, nós cremos no perdão e liberaremos palavras transformadoras. Nós sempre proclamaremos que apesar dos apesares, é o Senhor quem reina no Brasil. Nós sempre proclamaremos que independente das circunstâncias, a primeira palavra do nosso ministério é tua, a segunda é tua, a terceira é tua, a quarta é tua, a última é tua. Todas as palavras são tuas. Viveremos a tua palavra, pregaremos a tua palavra, profetizaremos a tua palavra, cumpriremos a tua palavra, seremos santos como a tua palavra diz que devemos ser. Chegaremos ao céu como a tua palavra diz que chegaremos. É nisso que cremos. Oh Senhor, perdoe as nossas palavras errôneas, e nós assumimos uma postura de liberarmos somente as palavras que te glorificam. Aqueles que concordam com isso, levante as duas mãos aos céus e dê glória bem alto de gratidão ao Cordeiro e aplauda Jesus.